E aí pessoal, bora falar sobre ETFs, por que eu gosto tanto e por que você também deveria usar isso na sua carteira de investimentos? Vem comigo! Beleza, bora começar pela definição de ETF. Afinal de contas, o que é ETF? ETF é um Exchange Trade Fund. Basicamente, é um fundo que busca reproduzir uma carteira de um índice de referência. Logo, existem vários tipos de ETFs a qual a gente pode comprar. Então existe o BOVA11, existe o SMALL11, existe o VVB11, mas existem muito outros. Por que eu gosto de citar esses três? Porque eles representam bem a categoria dos ETFs. O BOVA11 ele representa o índice da bolsa propriamente dito. Então, quando você ouve lá o William Bonner falando que a bolsa subiu ou a bolsa caiu, é o BOVA11 que ele está falando. O SMALL11, por outro lado, ele representa as empresas menores de 1 bilhão dentro da bolsa. São empresas que, por serem menores, têm maior potencial de crescimento. Ou seja, você não vai ver um Itaú da vida dobrando de tamanho do ano para o outro. Mas uma empresa menor, tipo Magazine Luiza, tipo Centauro, também pode dobrar de crescimento. Então é um meio da gente se expor às empresas chamadas Small Caps. E o IVVB11 é um outro produto que na verdade ele replica a bolsa SP500 dos Estados Unidos, que é tipo BOVA, só que lá dos Estados Unidos, em dólar. Então é uma forma fácil de você se expor a ações fora do país e em dólar, então tem uma função dupla aí na nossa carteira. Mas não imagine que tem só esses ETFs não, existem muitos outros na carteira, mas eu gosto de mencionar esses porque é esse que a gente costuma trabalhar nas carteiras que a gente mostra na aula. Tá, e como a gente compra esse tipo de produto? Você vai comprar ETFs através do home broker. Você vai digitar o código do produto no home broker como se fosse uma ação, tá? Você vai digitar o código, então BOVA11, BOVA11, e ele vai identificar o produto. Normalmente eles têm cotas de pelo menos 10, então se você for comprar o grupo de ETFs tem que ser no mínimo 10 unidades. Você até pode comprar fracionário, que é no 1 a 10, tá? Então se você quiser comprar múltiplos de 10, você compra no inteiro. Se você não quiser comprar, você vai comprar no fracionário, você tem essas duas opções. A diferença é atacado e varejo, tá? É onde você compra por um valor mais em conta quando você compra no atacado, tá? Beleza? Quanto que você paga de custos para isso? Você vai pagar a corretagem, é claro, isso vai depender de por onde você está comprando, se está comprando através do banco, da corretora, o tipo de corretora e quanto ela cobra. Você paga os tais dos emoluentes, que é uma taxa que a B3 cobra para você operar, e aí ela cobra de toda e qualquer operação que você faz em home broker, mas é baixinha, 0,03 sobre a operação 325. Tá? E o próprio fundo tem uma taxa, tá? Que varia de 0,2 a 0,8 ao ano e depende muito do fundo que você estiver falando, mas elas têm uma taxa em geral baixa. ETFs não tem taxa de performance, tá? Ele só tem taxa de administração que é cobrado e descontado na fonte. Então a ideia do fundo é que você compre ele e tenha a mesma performance que você teria se comprando as mesmas ações que compõem o índice que você está se expondo. Beleza, então vamos às vantagens de um ETF. Por que a gente fala que um ETF tem vantagens? Primeira vantagem do ETF é na questão custos. Porque como você tem acesso a um pool de ações ao mesmo tempo, com um valor muito mais baixo, ele é muito mais fácil e acessível para quem ainda não tem tanto dinheiro para investir. Então se você tem menos dinheiro, você com valores de 100 a 150 reais consegue ter acesso a uma carteira já diversificada e variada. Então com uma única corretagem para você comprar tudo isso. Se você fosse replicar o BOVA, por exemplo, você teria que primeiro comprar uma unidade de cada ação e ainda balancear todas elas dentro que compõem o índice para montar a mesma carteira, e ia gastar para comprar uma unidade de cada ação, pelo menos você ia gastar pelo menos as 90 e poucas corretagens, que é o número de ações que você tem dentro de um índice. Então economiza muito em corretagem. Segundo ponto onde você ganha muito num ETF, diversificação. Como eu falei, com um único produto você compra várias ações ao mesmo tempo.
Isso te dá proteção, porque em investimentos você se expor a vários ativos ao mesmo tempo garante que você não fique totalmente preso a um único ativo que pode falir ou dar muito certo. Você escolhe vários e é assim que você diversifica o risco, você diminui o risco diluindo para onde está indo o seu dinheiro. A chance de todas as ações quebrarem ao mesmo tempo é muito menor do que uma delas. Então, com um único ativo você tem acesso a várias ações, mais de 90 ações ao mesmo tempo. Outra grande vantagem que você tem é na transparência, porque você sabe exatamente onde o seu dinheiro está investido. Os ETFs, eles replicam um índice que é muito conhecido, então o índice da bolsa é divulgado, tem sites para mostrar as empresas que representam o índice, então você sabe exatamente onde está indo o seu dinheiro e você também diminui a volatilidade da sua carteira justamente por você estar diversificado. Tá? Então, se uma dessas empresas da bolsa caiu ou quebrou ou foi a zero, a sua cota não vai variar ao mesmo tempo. Mas isso, a diminuição de volatilidade, ela vem para o bem e vem para o mal. Por quê? Se alguma empresa também triplicou de tamanho, você não vai ganhar 3 vezes, você vai ganhar a média dentro da sua carteira. Ok, vamos às desvantagens então. Quais são as desvantagens de você investir num ETF? Porque não é só uma maravilha, existem problemas. E quais são eles? Você tem problemas com tributação, é uma desvantagem. Por quê? Quando você investe diretamente em ações, você tem um desconto de uma isenção até R$20.000 na negociação das ações, coisas que você não tem quando você compra um ETF. Então, em tese, se você vende um ETF, comprou a 100, vendeu a 150, você vai sim pagar imposto de renda sobre esse valor que você ganhou. Não tem como escapar. 15% de imposto de renda se você teve lucro na venda. Um outro ponto, é uma carteira passiva. Não tem ninguém escolhendo aquelas ações para você, escolhendo quais são as melhores ações para fazer uma carteira para mim. Ela simplesmente replica o índice, tá? E replicando o índice, às vezes ele copia empresas que não são tão boas assim. Mas aí vem sempre aquela dúvida, você sabe analisar empresas? Ou você contratou alguém que sabe? Existem essas duas opções, ou você mesmo analisar ou você contratar alguém, mas eu ainda defendo que o passo mais fácil para você começar é se expondo à categoria, ainda que tenha umas empresas que não sejam tão boas ali, mas eu quero que você tenha essa consciência que as empresas que estão escolhidas no índice não foram escolhidas por alguém porque elas são boas ou nada, é só por volume de negociação que elas estão lá, tá? E por último, a questão dos dividendos. Quando você investe diretamente numa ação, os dividendos daquela ação, ele vem para sua conta e ele é isento de imposto de renda. Quando você investe num fundo e esse fundo investe na ação, os dividendos da ação que o fundo está investindo vão para o fundo e eles são automaticamente reaplicados no fundo. Só que isso gera uma rentabilidade a mais que você pode pagar uma bitributação. Por quê? Esse valor em dividendos que foi reinvestido no fundo, quando você ganhou em forma de rentabilidade, se você ter que tirar ele e vender os ETFs, você vai acabar pagando imposto de renda porque você não tem isenção. Mas de novo, aqui a gente está defendendo praticidade. Se você ainda está começando no mundo das ações, é muito melhor você passar por cima dessas adversidades e simplesmente se expor para depois pensar nesses detalhes e perdas técnicas. Isso vai acabar gerando pouca rentabilidade a menos que você teria se você estivesse investindo diretamente. Beleza? Então, eu defendo muito os ETFs pela praticidade deles. Eles são muito práticos. Você entra no home broker, compra, pronto. Você digitou o código, comprou, você está exposto a toda uma categoria de investimentos de forma simples e rápida. Você não precisa pensar quais são as ações, em rebalancear elas, em ter muito prejuízo ou muito lucro. Você vai estar andando com a onda. Dá para fazer melhor? Dá sim, você teria que escolher as ações propriamente dita, você teria que escolher o fundo de ações, são várias outras coisas que você poderia fazer, mas isso dá mais trabalho também. Então eu sempre recomendo começar pelo que é fácil, para depois que você entendeu como funciona esse tipo de produto dentro da sua carteira, entender a volatilidade dele, aí sim você vai buscar mais rentabilidade.
Entenda também que você não precisa, dentro da sua carteira, ter a melhor rentabilidade do ano. É muito diferente de você fazer uma boa carteira e fazer uma carteira eficiente, tá? A carteira eficiente, ela nunca vai ter a melhor rentabilidade do ano, mas ela vai ter a rentabilidade suficiente para você construir patrimônio num período que é adequado, assim, não vai ser muito curto, mas também não vai ser muito longo. A gente vai estar focado aqui no resultado. Então, use essas informações e comece a se expor à renda variável através de ETFs, e isso já vai te dar um boost de rentabilidade incrível, como eu falo na regra de Pareto dos 80-20. Beleza? Segue comigo!